Olá, seja bem-vindo. Estamos começando mais um programa e para quem não me conhece, meu nome é Tiago Soares da Rocha, pastor da Primeira Igreja Batista aqui de Itaperuna. E é um prazer imenso poder compartilhar com vocês mais uma porção da Palavra de Deus. Nessa ocasião, queremos compartilhar sobre a sabedoria, especificamente sobre a grande mensagem que a Bíblia nos ensina, que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 1, dos versículos 1 a 7, o seguinte: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Estes provérbios nos ajudam a dar valor à sabedoria e aos bons conselhos e a entender os pensamentos mais profundos. Eles nos ensinam a vivermos de maneira inteligente e a sermos corretos, justos e honestos. Podem também tornar sábio uma pessoa sem experiência e ensinar os moços a serem ajuizados. Estes provérbios aumentam a sabedoria dos sábios e orientam os instruídos, fazendo que entendam o significado escondido dos provérbios e dos ditados e compreendam os mistérios que os estudiosos procuram explicar. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. É isso que diz a palavra de Deus através da nova tradução da linguagem de hoje. Sem dúvida alguma, esse é um texto que nos leva à consagração pessoal. Mostra a importância da sabedoria para o nosso viver diário. Eu acredito que essa mensagem de Salomão nos traz uma grande ideia. Nos mostra que a sabedoria nos transforma. A sabedoria nos dá uma consciência própria e nos dá todas as condições para temermos a Deus, o nosso Senhor. Às vezes, o conceito de sabedoria é deturpado. Ele se confunde com o conhecimento ou o conjunto de informações. Porém, uma pessoa pode ter muito conhecimento e pouca sabedoria. Na verdade, a sabedoria consiste em usar bem o conhecimento. Na prática, a sabedoria é saber viver, que nem sempre é consequência do acúmulo dos anos de vida. Uma pessoa pode ter muitos anos, mas ainda assim não saber viver, enquanto outra pode ser ainda jovem, mas já ter aprendido a maneira correta de se viver. Sabedoria não é olhar para a vida na perspectiva do mundo, e sim olhar para a vida na perspectiva de Deus. É viver no aumentativo, de forma superlativa. A sabedoria é uma pessoa. Ela se personificou em Jesus, de modo que viver com sabedoria é andar com Cristo. Se a sabedoria do mundo nos afasta de Deus para uma vida de pura loucura, a sabedoria de Jesus nos aproxima do Pai, trazendo uma vida de pureza e liberdade. Esse texto que você acabou de ouvir foi escrito por Salomão. Ele foi um grande rei em Israel. Ele teve mais fama, mais riquezas e mais sabedoria do que todos os outros. Coletou vários provérbios de sabedoria e, inspirado por Deus, entregou a nós. A palavra sabedoria significa literalmente antes das palavras. Quer dizer que antes de uma extensa reflexão, podemos ter poucas palavras com muita sabedoria. Porém, ela, a Senhora Sabedoria, não está no mero conhecimento desses provérbios, porque alguém pode conhecer de cor todos estes provérbios e mesmo assim não ser uma pessoa sábia. O que fará a diferença entre o sábio e o tolo é a prática da sabedoria, a vivência dos provérbios.
e eles nos ensinam 3 verdades fundamentais para vivermos com sabedoria. Para termos sabedoria, em primeiro lugar, precisamos de transformação. Essa é a primeira verdade que quero compartilhar com você. Para subirmos no degrau da vida e termos uma visão mais sublime da realidade, precisamos nos transformar. No idioma grego, a palavra utilizada é metanoia, que significa literalmente uma mudança de mente. Transformação, então, é muito mais do que uma mudança de opinião ou alguma outra coisa superficial. A transformação verdadeira é profunda, é a mudança radical, é a mudança na maneira de pensar, transformadora. Todos os sábios um dia tiveram um encontro transformador com a sabedoria. Se permitiram ser ensinados pela disciplina do Senhor. A segunda verdade é que para termos sabedoria, precisamos de uma consciência própria. Nem sempre as pessoas que estão ao nosso redor são pessoas boas. Às vezes, as más nos miram e querem nos envolver em sua tolice. As más influências, segundo a Bíblia, têm um caráter singular. Elas levam à prática da maldade, a derramar o sangue do inocente. Salomão nos alertou há muito tempo atrás a respeito das más influências. Uma pessoa sábia não é levada pelos outros, antes tenha uma consciência própria. Devemos ser livres, autônomos, independentes, para escolher o nosso próprio caminho. E será apenas com sabedoria que poderemos escolher o melhor caminho para seguir. A terceira e última verdade que quero compartilhar com você nos ensina que para termos sabedoria precisamos de temor ao Senhor. Às vezes a palavra temor é compreendida equivocadamente. Muitas pessoas confundem temor ao Senhor com o medo do Senhor. Ora, se o medo do Senhor for o motivo da nossa reverência, teremos apagado da nossa própria consciência e também do nosso relacionamento com Ele o atributo principal que constitui a sua essência, que é o amor. A Bíblia diz em 1 João capítulo 4, versículo 8, o apóstolo que caminhou com Jesus, que andou com o Mestre, concluiu assim: Deus é amor. O amor é a essência de Deus. Israel Belo de Azevedo, escritor renomado entre os batistas, explicou bem essa relação quando disse assim: devemos temê-lo por amor e não amá-lo por temor. Devemos temer a Deus porque o amamos e não amarmos porque temos medo dele. O temor é o medo do Senhor, não é o medo do Senhor. O temor é o receio das consequências por causa da nossa desobediência a Ele. O temor não é medo de Deus. O temor é o receio das consequências que essa desobediência pode trazer para nós. Essas consequências fazem parte da natureza da vida e que podem ser boas ou ruins, depende das escolhas que fazemos. Alguns erros custam um preço, outros erros custam caro demais e podem custar até mesmo a nossa própria vida. E temos que pagar por esses erros durante toda a nossa existência. Veja um exemplo simplório. Um pai era marceneiro e disse ao seu filho: não mexa no serrote, pois ele pode machucar você. O filho ignorou o conselho do pai e mexeu no seu serrote. O instrumento
cortou o dedo do menino, que chorou compulsivamente. Não foi o pai que se sentiu ofendido e por vingança feriu seu filho, mas a natureza do instrumento cortante que machucou o displicente. A vida tem as suas próprias leis naturais e, na maioria das vezes, Deus não interfere nelas. Essas leis naturais podem nos machucar enormemente e custar até mesmo a nossa própria vida. Mas podemos evitar sermos feridos por ela se obedecermos a Deus, que nos ama, cujos preceitos e mandamentos servem para nos dar segurança, para proteger a nossa existência. É por isso que alguns teólogos entendem o temor como um dever filial. Isso mesmo, o temor é um dever filial. Quando reconhecemos que Deus é o nosso Pai e que Ele cuida de nossas vidas, logo devemos corresponder ao seu amor com gratidão. O dever filial nos leva à gratidão. E como se manifesta a gratidão? A gratidão se manifesta através do respeito, da reverência, da pureza, da santidade, do temor. É quando seguimos por esses caminhos que externamos nossa gratidão a Deus. Vivemos com temor, cumprimos o nosso dever filial, o nosso dever como filhos. Por sermos seus filhos, devemos ser gratos e obedecermos aos seus preceitos. Esse temor irá nos conduzir a um caminho mais seguro, onde sofreremos muito menos com os perigos da vida. Mas como podemos vivenciar as orientações da sabedoria nos dias de hoje? Como podemos superar um mundo medíocre, um mundo que transborda a tolice, para que experimentemos a sabedoria divina e assim uma vida pura e santa diante de Deus? Sem dúvida alguma, precisamos perseverar, precisamos enfrentar as oposições. Quando pensamos em temor, nós lembramos de Jesus, que obedeceu plenamente ao Pai, se negando a viver de acordo com as coisas desse mundo e se consagrando totalmente a Deus. Quando pensamos em sabedoria, nós pensamos em Jesus. Jesus se dedicou, se consagrou a Deus, aquele que o enviou. Devemos obedecer a Deus, mesmo que isso nos custe nosso dinheiro, nossa fama, liberdade ou até mesmo a própria vida. Salomão foi um homem muito sábio, mas ninguém personificou tão bem a sabedoria como Jesus. Ela o levou a dedicar sua vida para cuidar dos interesses do Pai e não dos seus próprios. Ele deu a César o que pertencia a César e a Deus o que pertencia a Deus. Jesus se colocou na brecha para cuidar dos outros, principalmente dos que sofrem. Morreu vicariamente e ressuscitou vitoriosamente. Isso quer dizer que a sabedoria nem sempre nos levará para caminhos de glória. Na maioria das vezes, o caminho será de espinho, como foi o de Jesus. Mas no final, a vitória é certa, a salvação garantida. Este mundo não é o lugar dos sábios, e sim o lugar dos tolos. Este tempo não é o tempo dos sábios, e sim o tempo dos tolos.
Um dia, os sábios receberão a sua terra, onde a paz será plena e a vida será perfeita. Chegará ainda o tempo em que a sabedoria triunfará sobre a loucura da maldade, pois o reino de Deus estará definitivamente instalado entre nós. Por isso, tenhamos a esperança, para que, com sabedoria e temor, aguardemos o fim que virá, trazendo para nós o que de melhor podemos receber: o Senhor que está no céu. Eu desejo essa sabedoria para a minha vida. Eu preciso de mais temor do Senhor, para que eu aprenda a viver e viva de acordo com o meu Pai que está no céu. Se você também precisa de sabedoria, abra o seu coração, arrependa-se dos seus pecados, permita que a palavra de Deus transforme a sua vida. Não seja levado por esse mundo secular. Tenha uma consciência própria e tema a Deus. E assim, aprendendo a viver, nós vamos seguindo a nossa jornada ao lado do nosso Salvador, ao lado de Jesus, aquele que está sempre pronto para nos guardar. Se esse é o seu desejo, eu quero convidar você para fazer uma oração, a fechar os seus olhos, a abrir a sua mente e permitir que a presença de Deus preencha agora o seu ser. Desligue do que você está fazendo, desligue-se do que está ao seu redor e permita que o Espírito de Deus encha a sua vida. Vamos falar com Ele. Pai Santo, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá diante da sua palavra. Nós estamos arrependidos, ó Deus, pelas muitas vezes que olhamos para a vida apenas com a nossa própria perspectiva. Nós queremos viver a vida de acordo com a sua vontade. Por isso te pedimos que a tua palavra, o teu Espírito que opera em nós, nos transforme, nos dê uma consciência própria para não sermos levados, ó Deus, pelas coisas desse mundo. Nos dê cada dia mais temor, para que com gratidão sigamos com reverência, pureza, santidade e respeito, amando ao Senhor, o Criador e o sustentador da nossa vida. Entregamos o nosso caminho nas tuas mãos. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja desde já. Essa é a nossa oração, não fiados no nosso próprio nome ou no mérito pessoal, mas confiantes em Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Amém e amém. Que Deus abençoe você. Foi um prazer enorme compartilhar a palavra de Deus contigo. E não se esqueça, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Até outra ocasião, se Deus nos permitir, para juntos refletirmos mais na santa palavra de Deus. Até lá!